Olá pessoal, vamos começar então aqui a nossa aula de hoje. Vamos falar das equações de segundo grau. Definição: uma equação de segundo grau com uma variável tem a forma ax² mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero, porque se o a aqui for zero, você zeraria essa parte toda aqui, você não teria então algo do segundo grau, ou seja, algo elevado a 2, tá bom? Então essa é a condição de existência para uma equação de segundo grau. Esse termo aqui, o a, não pode ser zero. Sendo o x, a gente chama de incógnita, tá? É o valor a ser descoberto. E o a, b e c são os números reais, são números daqueles dos conjuntos dos reais, que são chamados de coeficiente, tá bom? O coeficiente da nossa equação. Os exemplos aqui de equações nós temos, x² menos 7x mais 10 igual a zero. Nós temos o coeficiente aqui, o a vale 1. Por que o a vale 1? Porque não tem nada aparente aqui. Lembra que ele não pode ser zero? Então, se eu perguntar para vocês quanto x² você tem aqui, você vai me responder, eu tenho 1x², né? Então, o a vale 1. O b vale menos 7, que é o coeficiente que está aqui junto com o x. E o c vale 10, que é o coeficiente que está isolado aqui, tá bom? Então, a 1, b menos 7, c 10. Depois aqui, no exemplo 2, o a vale 5, o b menos 1, é o mesmo caso do primeiro aqui, não tem nada na frente que ele equivale a 1, tá? Como tem um negativo, é menos 1. E o c vale menos 3, igual a 0. Aqui no exemplo 3, nós temos o a vale 8, o b vale menos 4 e nós não temos o coeficiente c. Então, o c vale 0. Aqui, no exemplo 4, nós temos o a vale menos 3, o b nós não temos, isso aqui não é o b, tá? O b sempre é o coeficiente que está junto com o x, tá certo? O b nós não temos, então o b vai ser 0 e o c vale 2, tá bom? E no último exemplo nós temos que o a vale 9, nós não temos o b e não temos o c, então ambos são 0, tá? Observe que aqui, o a representa o coeficiente do x², o b representa o coeficiente do x e o c é o termo independente. Então, segue sempre a sequência. Toma cuidado que nem sempre as equações estão na ordem crescente aqui dos termos, tá? Então, ela pode estar meio embaralhada, mas sempre o que está no x² é o a, sempre o que está no x é o b, sempre o que está sozinho é o termo independente, é o c. Tá bom? Exercícios. Quais são equações de segundo grau? Então eu vou recomendar que vocês dêem uma pausa no vídeo e respondam mentalmente aí quais são as equações de segundo grau, ou numa folha, tá bom? Dê uma pausa e responda. Aqui nós temos as respostas, tá? Verifiquem se vocês acertaram. Exercício 2. Determine os valores dos coeficientes a, b e c nas equações. Então você vai dizer quem é o coeficiente a, quem é o b, quem é o c nas equações abaixo. De novo, dê uma pausa no vídeo, faça as suas respostas mentalmente ou escrita, tá bom? Aqui nós temos as respostas, tá? Observe se vocês acertaram. Próximo passo aqui, equações completas e incompletas. O que é uma equação completa e uma incompleta, né? A equação geral que nós vimos lá, né, que é a definição de uma equação de segundo grau, está nesse formato, com a diferente de zero, tá? Uma equação considerada completa é quando o b e o c são diferentes de zero. Então, o b e o c não pode ser zero. E o a também, óbvio, também não pode ser zero, né? Então, nós teríamos, um exemplo, 3x² mais 8x menos 1 igual a zero. Tá? Nenhum deles é zero, tá vendo? Os termos coeficiente a, b e c não é zero. Aqui também, coeficiente, o a vale 1, o b menos 6 e o c 5. Então, são exemplos de equação completa do segundo grau. Equação incompleta é quando o b ou o c são zeros, ou ambos, tá bom? São nulos, ou zero, né? Vejamos os exemplos, aqui eu tenho o a e o b, e o c nós não temos, o c é zero. Aqui nós temos o a e o c, não temos o b, tá, gente? O b está sempre atrelado aqui com o x, então não temos o b. E aqui nós não temos nem o b e nem o c. Só temos o a. Isso é possível também. Então, é uma equação do segundo grau, é uma do segundo grau. Todas são do segundo grau, porém,
aqui não tem alguns coeficientes. Essas então são incompletas e essas são as completas. Exercícios. Classifique a equação do segundo grau em completa ou incompleta. Então, tentem fazer mentalmente ou escrevam numa folha aí separada, tá? Para verificar depois se vocês acertaram. No próximo slide vai estar as respostas. Aqui as respostas, tá bom? Então é isso, pessoal.